Bem-vindos ao Foneme Alfabeto igual IPA PH igual TK Decoda HB Tech Decoder Hub, sua dose diária de inovação e tecnologia. Que momento, Bia! Temos hoje um material riquíssimo, com mais de 1.300 casos de uso de inteligência artificial generativa em empresas líderes. É, simplesmente, um testemunho do ritmo alucinante da inovação. Mais de 1.300, Rick? Uau! Isso é um salto quântico desde que o artigo original foi publicado em 2024, e atualizado agora, veja bem, em 2026. A velocidade, o engajamento dos clientes é palpável. Realmente, estamos na era da empresa agêntica. Exato. O texto destaca que essa é a transformação tecnológica mais rápida que já vimos. E o interessante é que os próprios clientes estão impulsionando essa mudança. Não é uma tecnologia esperando para ser adotada, sabe? É verdade. E para lidar com essa vastidão de dados, a própria Google usou o Gemini Enterprise para extrair as 10 tendências mais notáveis, que depois foram refinadas para 5 favoritas. Isso por si só, já demonstra o poder da inteligência artificial no tratamento de informações. Totalmente. É a inteligência artificial analisando a própria adoção da inteligência artificial. Incrível. Mas vamos direto ao ponto. Qual dessas 5 tendências te salta mais aos olhos, Bia? Rick, a primeira é fantástica, a transição de assistentes para equipes agênticas. Não é só um bot respondendo perguntas, mas agentes especializados orquestrando fluxos de trabalho inteiros, de forma autônoma. Sim, tipo, agentes de cadeia de suprimentos conversando com agentes de conformidade, que então disparam agentes de previsão financeira. Tudo isso sem intervenção humana direta. É uma mudança de paradigma enorme, transformando a inteligência artificial de ferramenta passiva para a parte ativa da equipe. E o desafio, como bem pontuado, é construir as estruturas de gestão e governança para essas forças-tarefas de agentes. Porque a autonomia exige, sim, um controle estratégico e ético, não é? Com certeza. É sobre dar a eles o playbook, mas garantir que o time humano ainda defina a estratégia e as regras do jogo. Passando para a segunda tendência, que tal a linguagem natural como tradutor para telelegada? Essa é uma virada de jogo, Rick. Usar a inteligência artificial para destravar sistemas antigos, de 40 anos, como instâncias SAP, mainframes, códigos COBOL, com uma interface de linguagem natural. Imagine o impacto. Pessoas não técnicas podem consultar dados complexos com uma simples pergunta. É a democratização do acesso aos dados sem a necessidade de migrar toda uma infraestrutura. Isso economiza milhões e acelera o tempo de resposta em departamentos que antes eram gargalos. Um ganho imenso em eficiência. E pensar que o Gemini está sendo usado exatamente para isso. É realmente uma forma de modernizar sem desinstalar tudo, sabe? Fantástico! Exato. A próxima, para mim, é uma das mais vibrantes, mídia generativa como uma fábrica de baixo custo marginal. Com modelos como VEL 3 e Imagem 4, a criação de mídia está se tornando computacional. Adeus, longos processos manuais. Essa eu adoro. Marcas como WPP e Authentic Brands Group pegando uma hipótese e transformando-a em centenas, ou até milhares, de variações criativas e personalizadas em horas. Isso é hiperpersonalização em tempo real, mudando o marketing para sempre. É uma escala que antes era impensável. Lembro-me do caso da CIMED, que usou o VEL 3 via Gemini Enterprise para criar a Xônia, uma personagem gerada por inteligência artificial para a campanha La Vita Night. Isso é totalmente novo no marketing farmacêutico, Bia. Sim, e a qualidade que eles conseguem é de fato cinematográfica, não é? Dá uma olhada no que o texto também menciona sobre a fórmula e eles conseguem resumir uma corrida de 2 horas em um podcast de 2 minutos, em qualquer idioma, com dados de pilotos e enredos. Que agilidade! Exatamente. É a velocidade e a escala. E a quarta tendência, multimodalidade digitaliza o mundo físico, mostra que a inteligência artificial está indo muito além do navegador. Estamos falando de feeds de vídeo ao vivo, projetos arquitetônicos, sensores ambientais, tudo alimentando modelos multimodais.
Isso é a inteligência artificial monitorando ativamente o chão de fábrica para riscos de segurança, avaliando estoque físico com robótica, e até analisando a biomecânica de atletas a partir de filmagens de smartphones. A inteligência artificial espacial é um campo vastíssimo a ser explorado. Pois é. O texto cita a Volkswagen of America, que construiu um assistente virtual no aplicativo MyVW. E o mais legal é que os usuários podem usar os recursos multimodais do Gemini para ver informações úteis sobre as luzes indicadoras do painel, apenas apontando a câmera do smartphone. Isso é o mundo físico e digital se fundindo. Nossa, isso é muito prático. Acaba com aquela frustração de tentar descobrir o que aquela luz estranha no painel significa. E por falar em segurança, Rick, a quinta tendência é crucial. Cibersegurança muda para a autorremediação agêntica. Essa é uma das mais importantes. As equipes de segurança não estão mais só detectando anomalias. Plataformas estão usando agentes de inteligência artificial que automaticamente escrevem regras de detecção, isolam cargas de trabalho comprometidas e até deployam money tokens para enganar invasores. Isso significa que a inteligência artificial está ativamente caçando e neutralizando ameaças de nível 1 sem intervenção humana. É um nível de defesa proativa que muda tudo, não é? Absolutamente. O texto menciona que empresas como a Complete Advantage estão usando inteligência artificial para eliminar crimes financeiros, com uma disponibilidade de 99,99% e 85% menos alertas através da autorremediação. É um salto gigantesco na resiliência cibernética. Impressionante. E falando em casos de uso práticos, Rick, o que mais te chamou a atenção na lista de exemplos que o Gemini vasculhou? Olha, no setor automotivo, a Valeo está usando o Gemini Code Assist, e mais de 35% do seu código já é gerado por inteligência artificial. Isso acelera os ciclos de desenvolvimento de software de forma brutal. 35% é muita coisa. É um exemplo claro de como os agentes de código estão turbinando a produtividade dos desenvolvedores. E no setor financeiro, a Starling, um banco digital no Reino Unido, lançou o Starling Assistant, que usa a Gemini para ajudar os clientes a gerenciar finanças diárias, metas de poupança, pagamentos. É um dos primeiros assistentes financeiros agênticos no Reino Unido. É a personificação da inteligência artificial como um agente de cliente, certo? Tornando as interações bancárias mais naturais e personalizadas. Muito legal. Sim. E para agentes de funcionário, o caso da Benefex é notável. Eles construíram o Project Brain, um sistema multi-agente que usa Gemini e AlloyDB. Ele puxa mais de 20 anos de dados de benefícios globais para responder instantaneamente a perguntas como quais benefícios oferecer para nossa nova equipe na Espanha. Caramba! Isso deve reduzir o tempo de pesquisa de RH de forma drástica, permitindo que as equipes criem pacotes de benefícios competitivos em uma fração do tempo. É a inteligência artificial realmente ampliando a capacidade humana. Com certeza! E veja a DASA, uma gigante de diagnósticos médicos no Brasil, modernizando sua infraestrutura de imagem médica. Migraram milhões de estudos e imagens para um sistema centralizado, gerando milhões em economia anual e, o mais importante, criando uma base para treinar modelos de inteligência artificial em pesquisa clínica. Isso se encaixa na categoria de agentes de dados, não é, Rick? Transformando volumes massivos de dados em insights acionáveis para a saúde. E o Hospital de Amor, que está usando a inteligência artificial da Google Cloud para a detecção precoce de câncer de pulmão, automatizando a análise de imagens de raios-x. Isso salva vidas. Sim, Bia. Casos como esse mostram o impacto real e humano da inteligência artificial. E no varejo, o Home Depot lançou o Magic Apron, um agente digital sofisticado, construído no Gemini Enterprise, que traz a expertise da marca para o cliente. Ele pode orquestrar jornadas de projetos complexos, oferecer conhecimento profundo sobre produtos e até entender listas de compras manuscritas. Listas manuscritas? Isso é multimodalidade pura para agentes de cliente no varejo. E o Grupo Boticário, aqui no Brasil, implementou 16 mil modelos de inteligência artificial na plataforma Gemini Enterprise, otimizando operações em suas 4.500 lojas, reduzindo rupturas de estoque em até 40%. Um resultado fenomenal para a otimização da cadeia de suprimentos e gestão de estoque.
Também nos agentes de dados, a Suzano, a maior fabricante de celulose do mundo, desenvolveu um agente de inteligência artificial com Gemini Pro para traduzir perguntas em linguagem natural para código SQL, consultando dados do SAP. Reduziu em 95% o tempo de consultas para 50 mil funcionários. 95%. É quase instantâneo. Essa é a inteligência artificial superando barreiras de linguagem técnica interna e democratizando o acesso aos dados corporativos. E para fechar com a cibersegurança, o Deloitte aumentou a eficiência dos analistas em mais de 60% usando Gemini em operações de segurança, acelerando a caça a ameaças de horas para segundos. É a inteligência artificial se tornando um copiloto de segurança indispensável, Bia. E a própria FDA, nos Estados Unidos, está implementando capacidades agênticas de inteligência artificial, com fluxos de trabalho multipassos, alimentados pelo Gemini para governo, para agilizar tarefas complexas de revisão e análise científica. Rick, essa lista é tão inspiradora quanto assustadora pela velocidade. Como você vê o papel do Gemini e do Vertex Inteligência Artificial nesse cenário de tão rápida transformação? Eu vejo Gemini, Vertex Inteligência Artificial e a infraestrutura de inteligência artificial hipercomputer da Google Cloud como pilares. Eles fornecem não só os modelos, mas a plataforma e as ferramentas para as empresas construírem, implantarem e escalarem esses agentes de forma segura e eficiente. É a base para a próxima geração de aplicações. Sim, é ter a flexibilidade de usar os modelos mais recentes, adaptar e criar soluções que realmente atendam às necessidades específicas de cada setor, tudo com a robustez e segurança que a Google Cloud oferece. E o fato de o Gemini ter analisado o próprio dataset para encontrar essas tendências é um meta-exemplo perfeito do que essa tecnologia pode fazer. Com certeza, Bia. Essa capacidade de autoanálise e a velocidade com que novas funcionalidades são integradas, como a análise de imagens do painel do carro ou a tradução de documentos complexos, mostram que estamos apenas no começo de uma revolução. As empresas que estão apostando nisso já estão vendo retornos incríveis. É a agilidade impulsionando resultados tangíveis, não é? Desde a redução de custos até a melhoria da experiência do cliente e, claro, a inovação em si. Rick, tem alguma área específica que você acha que ainda vai explodir ainda mais com a inteligência artificial agêntica, talvez além do que já estamos vendo? Uma área que ainda tem um potencial imenso, e que o texto pincela, é a personalização em escala. Pense em educação, Bia. A Arizona State University com seu chatbot Archie, tutor de matemática, elevando a taxa de acertos dos alunos. Ou o Paraná, que usa Gemini para avaliar redações de alunos em minutos. Isso é transformar o aprendizado de forma profunda. Verdade. De reduzir o tempo de correção de redações de 15 para 3 minutos, a tutorar milhões de alunos, a inteligência artificial pode democratizar o acesso a um ensino de qualidade e hiperpersonalizado. E o mais importante, não substituindo o professor, mas liberando-o para focar onde realmente importa, o desenvolvimento humano. Exatamente. É sobre amplificar a capacidade humana, não substituí-la. A era agêntica é sobre colaboração homem-máquina em um nível totalmente novo. E esses mais de 1.300 casos são só o começo, tenho certeza. Que visão animadora, Rick! A cada atualização dessa lista, veremos um mundo mais inteligente, eficiente e, tomara, mais conectado. Incrível! Com certeza, Bia. E com essa perspectiva para o futuro, chegamos ao fim de mais um episódio do Foneme Alfabeto igual IPA PH igual TK Decoda HB Tech Decoder Ruby. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta fascinante jornada pelos casos de uso da inteligência artificial generativa. Fiquem ligados para mais inovações. Até a próxima no Tech Decoder Hub.